Hum. Vocês querem aprender a fazer esses biscoitinhos aqui? Vou deixar a receita para vocês aí na descrição, tá bom? Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui na minha varanda, tá muito calor, o sol tá batendo aqui forte, então tenho um toldozinho aqui protegendo. E aí, né, mesmo com o calor, eu não resisti, fiz um biscoitinho. E aí eu vou aproveitar o momento para fazer uma meditação aqui com vocês, tá? Eu vou ler com vocês a história de Jonas. E como que um profeta de Deus não tem amor, não tem empatia, não quer obedecer a Deus, mas ele é profeta de Deus e ele foi usado mesmo assim para profetizar no seu tempo e para as coisas futuras, né? Então vamos meditar um pouquinho sobre Jonas. E o que tem a ver a história de Jonas com o que nós temos visto hoje? Pessoas que querem colocar Deus no banco dos réus e querem ser mais justos do que Deus. Bom, gente, vamos lá. Eu tô aqui com o livro de Jonas, e o livro de Jonas é bem pequenininho. A gente vai ler junto, tá? E prestem muita atenção, porque assim, quando a gente ouve aqueles que querem... perdão aí os barulhos, tá? Porque eu tô aqui fora, então de vez em quando vai ter uma motinha. Aqueles que querem colocar Deus no banco dos réus, aqueles que querem julgar a Deus, dizer aquilo que Deus tem que fazer e se é certo ou se é errado. E assim, é uma hipocrisia tão grande, porque pessoas que fazem isso normalmente são cheias de iniquidade, têm pecados, falta de perdão, ódio no coração, mas querem julgar que Deus tem que ser amor, né? E somente amor. E sim, Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor, ele também é totalmente justo, até porque o amor é totalmente justo. O amor não pode ser injusto jamais, né? E como que a gente entende isso? Porque às vezes na nossa mentalidade humana não conseguimos entender e alcançar os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo, o que Deus nos manda fazer, né? E é claro, esses que acusam Deus de ser o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, né? Vamos ver quanto mal é esse Deus do Antigo Testamento, né? Nós temos aqui a história de Jonas, né? E vocês vão entender que quanta maldade, né? Que esse Deus que não tem misericórdia, será mesmo? Será mesmo? O mesmo Deus que falou com Jonas é o mesmo Deus que falou com Moisés, é o mesmo Deus que criou o céu e a terra, é o mesmo Deus que falou com todos os outros profetas da Escritura. Mas essa história aqui, ela é bem interessante, porque ela vai ensinar para nós aonde está realmente o caráter de Deus. Porque Deus, sim, ele é misericordioso, ele é amor. Mas quando há arrependimento, né? Quando não há arrependimento, porque ele sempre dá chances, ao homem. Lembre-se disso sempre. Quando você vê, Deus mandou matar cidades inteiras, leia o contexto, entenda quem são aqueles e aonde que Deus deu chances. E quem Deus salvou porque se arrependeu e se humilhou ao seu perdão, ao seu amor, à sua soberania. Então vamos lá, vamos entender a história de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela,
porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E aí, gente, já aqui nós vemos uma profecia de Jonas messiânica. Vocês lembram quando os fariseus e saduceus pediram a Jesus um sinal? Dá-nos um sinal, né? E Jesus diz para eles, essa geração perversa não vai ter um sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. O que Jesus tinha dito ali? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Como Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Então esse era o sinal que essa geração merecia somente, né? Interessante que Jonas, ele foge, o Senhor manda ele pregar para Nínive. Nínive era uma cidade
um povo muito cruel e violento e sem Deus. E eles eram tão cruéis que Jonas não tinha nenhum mínimo interesse de ir lá pregar para eles. E Deus manda ele lá. E ele fala, não, pô. Não, eles não merecem. Eles não merecem nem que eu vá lá pregar para eles, para se arrependerem, para serem perdoados, serem curados. Não. Não, eles são muito cruéis. Eles têm mais aqui se lascar mesmo, né? Então Jonas não quis ir. Então Jonas pega um navio que vai para a direção completamente oposta e muito mais longe do que era Nínive. Ele foi para Tarsis, mas muito longe. Ele paga a passagem, entra no barco, se esconde lá embaixo, mas aí de Deus ele não podia fugir, né? E a gente sabe que não tem como, é impossível fugir dos olhos do Senhor. E mesmo Jonas não querendo, Deus usa ele para profetizar e para pregar. Deus usa ele para impactar outras vidas. Tanto que quando a tempestade começa, todos os homens daquele navio, assim, pessoas de todo lugar, e cada um tinha um Deus diferente, e cada um começa a clamar o seu Deus. E eles entenderam que aquela tempestade era muito diferente, era muito anormal, era sobrenatural, na verdade. Eles entenderam que tinha alguma coisa errada, que era algo espiritual que estava acontecendo. Então alguém ali naquele navio estava em desobediência, né? E começaram a clamar ao seu Deus e entenderam, porque Jonas acaba confessando quem é ele está fugindo da presença do Senhor. E aqueles homens ficaram muito temorosos, né? Ao ponto de clamar a Deus. Eles tinham medo de jogar Jonas. No fim, eles clamam a Deus, Senhor, não coloque sobre nós o sangue, né, desse homem. E eles fazem sacrifícios ao Senhor de Israel. E eles fazem votos. Votos são promessas. Olha que interessante. Jonas, na sua desobediência e na sua fuga, mesmo assim, a vida dele impacta as pessoas. Pessoas se achegam ao Senhor, fazem votos ao Senhor através da vida de Jonas, mesmo Jonas não querendo. Não, eu não quero ser profeta. Eu não quero, mas não interessa. Deus faz como Ele quer e ponto final. Deus é Deus e ponto final. Bom, então a gente vai ler agora o capítulo 2, tá, gente? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e na corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha alma na perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus deu mais uma oportunidade a Jonas de obedecer. E prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco. Humilhação. Desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. A cinza tem a ver com vergonha. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus. Convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Capítulo 4 e final. Mas isto desagradou extremamente a Jonas. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas ficou muito revoltado, gente. Ele ficou revoltado. Onde já se viu? Eu sabia que tu és um Deus misericordioso. Eu sabia. Por isso que eu fugi para Tarsis. Eu não queria pregar para esse povo. Eu sabia que você ia perdoar eles. Eu sabia que você não ia destruir eles. Gente. E quis morrer. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. No fundo, ele ainda estava com a esperança que Deus destruísse a cidade.
Então ele fez uma cabaninha e ficou lá observando a cidade. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Será? E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: faze bem, que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem sim, Senhor. Que me revolte até a morte. Nossa, que drama, gente. Jonas era dramático. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer? Ou seja, você não plantou, não cuidou dela para ela crescer. E ela, numa noite, nasceu e numa noite morreu. E você teve compaixão dela, né? Você ficou revoltado porque ela morreu, sem que você tenha trabalhado por ela. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? E aí? Deus ensinando para Jonas que ele sendo criador, ele dá chance ao homem sempre, porque ele é criador e ele ama. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por quê? Porque ele criou, ele fez o homem. E aí ele deu chance a Nínive. E Nínive se arrependeu, se humilhou diante do Senhor. Se converteram dos seus maus caminhos, dos seus pecados. E Deus, ele é misericordioso e ele é amor. Será que Jonas, depois disso, porque aqui termina já o livro de Jonas, será que Jonas, depois disso, entendeu o que Deus fez? Que ele tinha que ter sim compaixão de Nínive. Ele tinha que ter amor por Nínive. E quando você vai pregar contra o pecado e a condenação sobre o pecado, é por amor. É por amor. Porque quando há arrependimento, há misericórdia do Senhor. Deus sempre foi um Deus de graça, sempre foi um Deus de amor, desde o Gênesis até hoje. Mas ele sim derrama sua ira sobre o pecado, onde não há arrependimento, onde não há conversão. Ele dá chance ao homem. E aonde não há arrependimento, o pecado, ele cobra o seu salário. O salário do pecado é a morte.
Entenda, Deus é vida e Deus é amor. Aqueles que se aproximam de Deus, Deus ele está sempre disposto a perdoar, a amar, a acolher, a adotar como filhos. Não se esqueçam disso e não duvide jamais do amor de Deus. E aprenda a amar como Deus amou e aprenda a ser justo como Deus é justo. Quando Ele condena o pecado e derrama sua ira, é porque Ele é justo. E aonde não há arrependimento, há a ira de Deus. Mas aonde há arrependimento, há misericórdia. Sempre. Deus sempre foi um Deus de graça e de amor. Entenda. Leve sempre em consideração isso. A soberania de Deus, a severidade de Deus e o amor de Deus. A bondade e a severidade de Deus. Deus é justo.